Fala pessoal, tudo bom? Vamos começando aqui mais um Doutor Tiago Entrevista. Hoje eu trouxe uma pessoa espetacular para vocês, é o Doutor Ari Serpa Neto. Ele é especializado em ventilação mecânica, em pesquisa científica, faz muitos trabalhos multicêntricos, trabalhos que envolvem vários países. E aí também um amigo pessoal meu trouxe aqui para a gente conversar sobre a história dele, né, sobre a trajetória de vida e passar algumas lições interessantes para a gente. Meu amigo, prazer em recebê-lo Não, aqui. obrigado. Prazer meu estar aqui, poder contar um pouco da minha história, conversar com vocês um pouco sobre pesquisa no Brasil. Tamo aí, vamos que vocês quiserem saber, a gente está à disposição. Maravilha. Então a gente vai começar, Ari, com a sua história inicial, né? Onde é que você nasceu, de onde é que você veio? Eu sou aqui de São Paulo, nascido em São Paulo, minha vida inteira aqui em São Paulo, nascido aqui na maternidade do Hospital São Luís do Itaim, que era a que mais famosa antigamente. Meu pai e minha mãe são santistas, são da cidade de Santos, e eu fiz a minha vida inteira aqui em São Paulo, fiz escola aqui em São Paulo, fiz faculdade, residência, tudo aqui em São Paulo, vivi minha infância inteira aqui em São Paulo, com algumas idas aí para Santos, família, um pouco para Londrina também quando eu era mais novo, mas grande parte sempre aqui em São Paulo, na capital mesmo. Maravilha. E aí a gente vai para medicina. Eu sei que a sua história foi trilhada bastante lá na região do ABC. Isso. E me fala como é que foi essa descoberta pela vontade de fazer medicina, né? O que é que despertou isso em você? Cara, eu lembro desde que eu era muito jovem, assim, de... Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça era eu escrevendo caderninho, aquele que a gente tinha de espiral, e eu escrevendo coisas sobre o hemisfério cerebral, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Isso eu devia ter, acho que, 12, 13 anos, eu lembro. E sempre me interessei muito pelo corpo humano, sempre me interessei muito por os livrinhos de anatomia, etc. E durante a minha infância inteira, quase eu tive a certeza que queria fazer medicina. Nada, não tenho nenhuma história que aconteceu alguma coisa, nem família. Na verdade, eu tenho meu padrinho, ele é endocrinologista, Tá. a minha madrinha é ginecologista, Seus mas pais? meus pais não são médicos, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora e depois dona de casa, cuidou dos filhos. Entendi. E nunca tive influência de ninguém para isso, ninguém me influenciou, mas eu sempre tive um interesse. Depois, quando eu fui ficando mais velho, lá pro segundo colegial, terceiro colegial, eu comecei talvez a desviar um pouco. Aquela coisa talvez de quando você fica mais velho, você fica querendo tentar se descobrir com outras possibilidades. Pensei muito em fazer computação, tecnologia, alguma coisa, mas acabei voltando para a medicina, acabei vendo que era aquilo mesmo que eu queria fazer e acabei prestando faculdade, entrei no segundo ano de cursinho, entrei na faculdade, como você disse, na Faculdade de Medicina do ABC, e lá eu construí a minha história, lá tenho muitas histórias, até hoje estou lá vinculado com o pessoal, mas eu acho que desde que eu me entendo assim por gente, que eu lembro, eu já tinha alguma coisa voltada aí para medicina. Para medicina, Para medicina. ok. Esse seu começo na faculdade do ABC foi um começo mais perdido, assim, ou você já chegou focado? Não, não. Quero estudar? Não, Como não, é não, que não, foi? não. Isso eu posso falar para você que eu comecei a me preocupar em estudar mesmo no final do quarto ano, no começo do quinto ano. Eu, quando fiz Tá. faculdade de medicina do ABC já era, se não a melhor, estava entre as duas melhores faculdades particulares aqui de São Paulo. Eu passei com um ano de cursinho. Eu, naquele momento, aquela coisa, quando você está fazendo cursinho, você quer passar em uma universidade pública, quer passar numa, na outra. E meu pai, na época, falou: Ari, você passou numa faculdade muito boa, todos meus amigos que eu conheço são médicos, falam super bem, eu tenho condição de financiar isso para você, acho que não tem cabimento de fazer mais um ano de cursinho com essa possibilidade. Então, no primeiro momento, eu fui um pouco a contragosto, né? Ah, pô, mas queria fazer uma USP, uma Unifesp, você ouviu falar muito da Escola Paulista. Sim. Mas cheguei lá no primeira semana já me apaixonei. Obviamente no primeiro dia não, eu sou de uma época que o trote ainda existia, né? Nas faculdades todas do Brasil, não só no ABC. Como Então é que foi seu trote? passei por trote, a gente mergulhava numa lama que tinha na faculdade, tinha que mergulhar na lama, tinha que ficar de cueca, tinha todas essas coisas que a gente passava. Levou umas ovadas também? Sim, tudo, pedágio. Eu levei também. A gente fazia tudo isso. Mas foi muito legal. Obviamente que em alguns momentos a gente pode entender que naquela época o trote passava um pouco do ponto, algumas pessoas, mas não era uma coisa sistemática, era uma coisa muito isolada e que eu gostei muito de participar. Então, meu começo na faculdade, e aí por isso que eu falei até o quarto ano, ele foi muito voltado para a atlética. Entendi. Então, eu entrei, eu já fiquei muito próximo de alguns veteranos. Do mesmo jeito que eu participei ativamente do trote com vários colegas da minha turma, eu também já comecei a participar muito da bateria da faculdade. Então, no segundo ano eu era diretor da bateria.
No terceiro eu fui vice-presidente interno da Atlética. Opa. Então eu estava sempre envolvido nisso. Esporte, jogava handebol, fazia atletismo, lutava judô. Então eu estava sempre muito envolvido com a Atlética, parte mais social e muito pouco, sendo honesto, com a parte acadêmica. Tranquilo. Mas sempre tive muita facilidade, né? Nunca peguei DP, nunca precisei de nada disso. DP seria uma recuperação. Exatamente. Entendi. DP seria como se fosse uma necessidade de fazer. É engraçado as diferenças que existem, né, entre aqui na região sudeste e no nordeste. Por exemplo, lá no nordeste não fala DP, fala recuperação, né? E essa parte também do esporte, da questão da bateria, Sim. né? Eu acho que pelo fato das faculdades lá, a maioria é mais recente em relação aqui às do Sudeste, São Paulo principalmente, não tem muito estímulo para isso. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui, foi engraçado eu ver, caramba, o pessoal aqui gosta de fazer esporte, né? Vincula muito Sem a faculdade de medicina com atlética, com bateria, né? Dúvida. Você é recebido com a escola de samba lá da bateria quando você vai fazer a prova, né? E aí, durante a prova de residência, às vezes tem uns gritos de guerra. Isso. Muito, eu achei muito legal essa diferença. E no começo você se envolveu mais com esse lado, digamos assim, social. Sim. E qual foi o gatilho que levou você a, poxa vida, agora eu vou focar em estudar para valer? Isso que você falou, só fazendo um gancho disso, eu acho muito interessante, porque em São Paulo é assim mesmo. A ABC, minha faculdade, fiz 50 anos esse ano agora. E é muito forte essa cultura do esporte. Então, por isso que a gente, quando entrava... Hoje as coisas mudaram um pouco, obviamente, mas quando a gente entrava, a gente era muito, vamos dizer assim, influenciado a ter isso muito forte. Porque, sem dúvida nenhuma, em São Paulo é uma coisa que, assim, a boa faculdade ela é muito boa no esporte. Então, uma faculdade que ela é boa academicamente, ela também é boa na intermédia. Então, a USP é uma excelente faculdade, ela foi campeã na intermédia. Paulista, agora o ABC é tetracampeão. Então, isso tem uma ligação entre... Uma faculdade de ser boa, lógico, a ABC é tetracampeão, tem que falar, mas isso é muito importante. Mas a minha chave, pensando nessa parte mais acadêmica, etc., foi no quarto ano. No quarto ano a gente ainda continuava com esse vínculo de atleta, não era mais da Atlética, mas tinha o vínculo com essa parte esportiva e social. Mas acho que no quarto ano aconteceu alguma coisa que me deu um estalo que eu queria fazer um pouco mais de ciência, comecei a me interessar. Meu primeiro trabalho eu comecei a fazer no quarto ano, fui publicar em 2008, quando eu estava no quinto ano. Primeiro trabalho científico? Primeiro trabalho científico. Foi aqueles artigos, foi um banner? No meu primeiro trabalho publicado foi uma revisão sobre benefício, sobre hipertensão arterial sistêmica, com alguns professores que eu publiquei na revista da faculdade, em 2007. Mas eu já logo na sequência, em 2008, eu publiquei um trabalho sobre cirurgia bariátrica, numa revista que na época era uma das melhores, que é a Obesity Surgery, que é uma revista importante da área, que foi com um banco de dados de um colega, na verdade o pai de um colega que trabalha com cirurgia bariátrica, uma cirurgia muito importante lá do ABC, do Brasil, que tinha um banco de dados que ele já coletava de pacientes, já tinha tudo preparado, só que não tinha ninguém para fazer aquilo. E aí, desde aquilo lá, tava lá. E eu me interessei, e desde essa época eu também já comecei a estudar estatística, comecei a querer ter essa independência científica para ser capaz de fazer os meus projetos e não depender de ninguém. Então foi no quarto ano que eu tive esse start. Eu não tenho nenhum motivo específico. Talvez acho que pode ser aquela coisa de como você está sempre, entre aspas, na baderna, na zoeira da Atlética. Chega aquele momento que você quer se provar também para as pessoas, quer falar que você não, mostrar que você não é só aquilo. Então acho que foi meio que também colaborou para isso. E você teve algum direcionamento para trabalhar em publicações científicas, porque a minha história ela não foi direcionada para esse ponto. Na minha faculdade, a questão das publicações, isso em relação a você produzir cientificamente, era muito voltado para congresso, né? Fazer banner, que a relevância científica é muito diminuída, né? Até numa análise curricular, se você tem, sei lá, 50 banners publicados em congresso, às vezes você tem 3, 4 artigos, você supera muito na pontuação, né? Então, eu senti essa dificuldade e como eu tinha muita sede de produzir, eu fui no que eu tinha à disposição, né? Mas para a sua visão na época, você teve um tutor, você teve alguma referência? Eu acho que é imprescindível. Eu concordo com você. Eu sempre falo para os meus alunos e para quem eu consigo conversar sobre isso. O pôster ele é muito importante, ele tem que ser feito, ele tem que estar no congresso. Mas a publicação é sem dúvida nenhuma o resultado final disso tudo. Esmagador. E a gente no Brasil e do jeito que a gente está, a gente precisa realmente de alguém que te ajude, pelo menos, te dê o caminho. Eu sempre fui autodidata na grande parte das coisas que eu fiz. Né? Mesmo na faculdade, eu era um cara que não preferia assistir aula, preferia, se possível, estudar.
aqueles negócios de cursinho para residência, eu também nunca fiz, eu preferia ter o livro e estudar. Aham. Eu até hoje sou assim, eu prefiro ler e estudar sozinho do que participar de uma... Mas você precisa de alguém te guiando. Nem para ser aquela pessoa que vai te dar a oportunidade de ter o lugar para fazer. Sim. E eu tive 2, na verdade, porque logo que eu fiz isso, eu comecei a engatar e eu falei, bom, gostei de pesquisa, quero fazer. Onde que eu consigo na minha faculdade? Naquela época, as 2 áreas mais fortes da medicina ABC eram a urologia e a oncologia, Tá. na parte de pesquisa. Então, me liguei primeiro na urologia, e aí tem algumas pessoas que me ajudaram muito, o professor Marcos Tobias Machado, o meu colega o Marcelo Vroclaves, e a gente começou a trabalhar junto, e eu sempre com essa questão de buscar um método científico, buscar estatística, que foi o grande diferencial meu desde essa época. Muitas pessoas entendem de pesquisa, mas não entendem do método, não entendem da estatística. E como comecei a aprender muito isso, eu comecei a catalisar muita coisa. Então as pessoas viram, eu preciso disso, eu conseguia fazer. Então a gente criou um ambulatório, no 5º ano que eu estava na faculdade, um ambulatório de pesquisa em câncer de próstata. Onde eu a gente tinha um atendimento de quarta de manhã com esse grupo, que era só pacientes para participar de protocolos de pesquisa em câncer de próstata. Tá. Desde exames de sangue, desde coleta da biópsia com marcadores diferentes. E aí, desse meio, eu comecei também a ir para a oncologia da faculdade, com o professor Auro Deogílio, que foi o meu orientador de mestrado, que lá a gente conseguiu... Então, acho que essas 2 pessoas foram as pessoas que me guiaram no início, que me deram a oportunidade de participar, porque não adianta também você saber, mas você não ter o paciente, você não ter o sistema. Eles me ajudaram a organizar isso para poder usar aquilo que eu tinha aprendido e vinha aprendendo, né? Que era estatística, o método científico, etc. Então, desde essa época, desde que eu comecei a produzir muito, acho que eu finalizei minha universidade com 11 ou 12 publicações. Em artigos científicos. Perfeito. E defendi, indo já um pouco até para frente, defendi o meu mestrado já na saída. Acabou a faculdade, você já fez o mestrado. Eu fiz um programa chamado MD-MSC, que é um programa que te permite cursar as disciplinas do mestrado durante o internato. Então eu cursei os créditos durante o 6º ano, à noite, etc. E eu tive também vários professores da faculdade que me ajudaram muito, professora Cida da Bioquímica, que foram as pessoas que me deram essa oportunidade, professor Fernando do laboratório, Fernando Fonseca, que sempre me abriu as portas. E acabei a faculdade em abril, era basicamente 2 meses depois, na minha época a gente se formava em fevereiro. Acabei a faculdade em abril, defendi meu mestrado. Então era R1 e já tinha um mestrado em Ciências da Saúde, por causa que essas pessoas me abriram essas portas e me permitiram fazer isso. Eu acho que vira um círculo virtuoso, né? Sim. Você tem uma habilidade, você tem uma facilidade, e aí as pessoas vão lhe procurando e você desenvolve cada vez mais. Sem dúvida. Isso acontece comigo às vezes. Às vezes eu sei alguma coisa que poucas pessoas sabem, e você é valorizado por aquilo, e você estuda mais. Sim. Você começa a gostar mais. Sem e dúvida. as oportunidades vão aparecendo, né? Em relação ao finalzinho da faculdade, você começou a pensar na sua residência? Como é que foi essa ponte de estar na pesquisa, né? Você se dedicando e tal, e começar a olhar assim, poxa vida, o que é que eu quero fazer para a residência médica? Eu passei por várias escolhas, né? Acho que todo mundo, né, que faz medicina passa por várias opções. Eu, quando entrei na faculdade, eu não sei porque eu tinha certeza que eu ia fazer ortopedia. Porque eu gosto de esporte, medicina do esporte, bruto, né? Exatamente. Aí depois eu transicionei para endócrino, por causa dessa questão da bariátrica, eu acabei indo para congresso de endócrino para mostrar esses trabalhos. Gostava muito da parte de metabologia, insulina, diabetes. E aí, depois que eu transicionei para essa parte da urologia, eu rapidamente pensei em fazer uro, mas cirurgia nunca foi alguma coisa que me cativou, e acabei indo para oncologia. Falei, não, vou fazer oncologia. Então, quando eu estava no 6º ano, meu 6º ano foi igual ao de todo mundo, aquela loucura para estudar, para prova, vaga de residência restrita, mas eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, eu queria fazer clínica médica na minha faculdade, porque eu tinha certeza que eu ia fazer oncologia. E como eu já estava inserido lá dentro, já sabia que ia defender o meu mestrado lá, tinha trabalho, tinha o professor Auro lá dentro, que sempre foi um grande incentivador, falei, bom, vou ficar aqui, quero fazer clínica médica aqui para depois fazer oncologia. Então acho que eu acabei prestando de prova mesmo, eu prestei acho que o HC, prestei o ABC, não lembro se prestei mais alguma outra. Tudo para clínica? Tudo para clínica. E entrei na clínica médica, no ABC, passei para a 2ª fase do HC, mas por exemplo, uma coisa curiosa, né, que é uma coisa que o pessoal até brincava comigo, é só você para fazer isso mesmo. Eu passei para a 2ª fase do HC e na época eu optei por não ir fazer. Porque eu já tinha meio que já sabia que estava bem no ABC e eu queria muito fazer oncologia no ABC, por todo Sua casa. Minha casa, e não porque eu acho que é melhor ou pior, mas que eu já tinha tudo estruturado lá dentro, como eu vinha fazendo. Então eu fui para a residência com a certeza de fazer oncologia. Então eu cheguei lá para fazer isso. Pensando na oncologia, defendendo o mestrado que você estava na época. E aí durante a clínica médica você foi se descobrindo mais.
rodando nas especialidades. Isso. Aí na clínica eu acho que a grande coisa foi, no ABC a gente tem na minha época, né, eu fiz clínica vou fazer quase 10 anos, a gente tinha uma deficiência na questão ambulatório, né? A gente tinha uma residência muito forte em emergência, muito forte em UTI, muito forte em enfermaria. Mas a gente tinha uma residência que ela era mais fraca no quesito consultório, ambulatório, a gente rodava pouco, poucas disciplinas. E eu acabei, durante a residência, pegando um gosto pela parte de emergência. E comecei a sentir que eu não ia ter muita paciência de consultório. O paciente vem, eu peço, faço uma coisa, ele volta daqui 6 meses. Sim. E eu comecei a ver, bom, eu acho que é interessante, o que eu gosto é essa coisa aguda. O cara chega, eu trato, resolve. Resolutividade. Resolutividade, tanto no sentido de que você já acabou, resolveu, quanto no sentido que depois ali alguém cuida. Não sou mais eu, porque eu acho que eu não sou a pessoa que vou gostar mais de fazer esse segmento a longo prazo. Sim. E aí eu me descobri e falei, pô, terapia intensiva é uma coisa interessante. E aí em 2011, no meu R2, eu comecei a fazer já mais pesquisa na parte de terapia intensiva. Perfeito. Foi lá que eu comecei. Eu acho que cabe um gancho aqui para a gente falar, você que é estudante, está na sua fase aí de descoberta, né? Existem várias maneiras de você tentar descobrir qual será a sua residência médica. Ninguém é feito para fazer uma residência e, nossa, essa daqui é a residência da minha vida, né? Não, você poderia ser feliz em várias residências diferentes, né? Mas o que pode nortear você nesse momento é saber se você é alguém que gosta desse trabalho mais a longo prazo, né? De consultório, você gosta de ter uma relação mais íntima com o paciente, de acompanhando ele por meses. Existe esse perfil, existe o perfil da pessoa mais resolutiva, como sou eu, como é o Ari, que a gente gosta mais de dose, efeito e tá resolvido. E também existe aquela pessoa que gosta da mão na massa, que é o cirurgião, que ele gosta de atuar, que ele gosta de abrir, resolver também, mas de outra maneira que não seja uma maneira clínica. Então, fazendo essa balança, você consegue direcionar pelo menos a sua área de atuação. Eu vou ser para uma área mais ambulatorial ou eu vou ser para uma área mais resolutiva de intensiva, anestesia, cirurgia? Sim. E assim você vai fatiando ali as áreas do conhecimento e no final você consegue refinar mais. E todas elas têm as suas vantagens e desvantagens. A gente até brinco que eu, hoje pensando bem, né, eu amo o que eu faço, mas hoje a gente vai chegar lá, eu sou muito mais um pesquisador até do que faço ainda a minha parte clínica, porque eu gosto, mas eu faço muito mais pesquisa. Mas hoje eu falo, talvez se eu voltasse no tempo, talvez eu tivesse feito anestésio. Olha aí. Penso muito nisso. Talvez tivesse. Por que eu teria feito anestésio? Porque você sabe também que eu tenho uma área de atuação de pesquisa na anestesia. Sim. Mas porque eu acho que o anestésio ele é aquela pessoa que, quando ele está interessado em tratar, como você disse, que também dentro da anestesia você tem várias opções. Exato. Quero fazer pediatria, quero fazer baixa complexidade, alta complexidade cardíaca. Eu acho que o anestesista ele é o intensivista de um doente só. Exato. Né? Então ele tem aquele doente, ele está em cima daquele doente. Só dele. Então uma coisa que hoje talvez se perguntar, pô, se voltasse no tempo, a anestesia era uma coisa que eu ia considerar. Né? Então a gente está sempre aprendendo, mudando, enxergando de forma diferente. Então acho que isso é o que você falou, é bem interessante mesmo. E em relação à sua decisão final da medicina intensiva, né? A sua residência da intensiva, que seria o R3, né? Isso. Hoje em dia, só para esclarecer para o pessoal, a gente pode entrar na medicina intensiva via clínica médica, cirurgia geral, anestesia, infecto, se não me engano. Eu acho que mudou agora, né? Agora tem infecto, talvez neuro. Eu posso estar falando, não tenho a certeza disso, mas eu acho que neuro e infecto também. E aí você escolheu fazer onde a sua residência intensiva? Aí quando eu acabei, então decidi fazer UTI, decidi fazer medicina intensiva. Comecei a ver as possibilidades. Então, novamente, mas eu não sei porquê. E aí é uma coisa que eu sempre quis fazer no Einstein. Porque a ideia que eu tinha era assim, bom, eu já roí o osso, fiz uma residência no SUS, aprendi tudo que o SUS podia me ensinar, que é basicamente mão na massa, a gente sabe, residência no SUS é mão na massa, aprende mesmo. Né? Então você passa catéter, você entuba, você drena tórax, você faz tráqueo, você faz tudo, só que te falta muito recurso às vezes para muita coisa. Exato. E eu falei, bom, acho que agora eu quero mudar de áreas, eu quero ir para um local que tenha muito recurso. Porque eu acho que, e eu falo muito com o pessoal que faz residência no Einstein, a gente está passando por uma mudança. Né? Eu acho que a gente tem que passar pelo SUS para aprender como a gente tem que trabalhar na vida real. E depois a gente ir para um lugar que tem mais recursos, senão você acaba perdendo a chance de aprender coisas que você não vai ter. E eu então sempre quis dizer, não, eu quero fazer no Einstein, porque eu sempre ouvi o pessoal falar que era uma UTI, se não a melhor, top melhores da América Latina, doente grave, recurso, uma residência que tinha já uma história. Então eu acabei prestando só o Einstein e o HC.
né? Acabei passando no Einstein, acabei não indo também fazer a segunda fase do HC, porque já estava no Einstein, era a minha primeira opção. Né? E a residência no HC ela é muito boa, né? Tem pessoas geniais no HC, mas eu já queria ir para o Einstein, então era uma coisa meio que combinar o recurso com uma residência de história e a possibilidade de ver paciente grave, uma UTI grande. E também porque a gente já começa a ter aquela ideia de, bom, como vai ser o meu futuro? Né? Então, vai ser a carreira, vai ser a carreira. Então, talvez se eu fazendo isso, eu pensava, onde é que eu vou querer trabalhar quando eu acabar tudo? O Einstein o Einstein, o Sírio, Sim. eu vou querer trabalhar lá. Então, talvez se eu já começar lá dentro e criar a minha história, eu tenho mais chance de chegar nesse resultado. Perfeito. Essa impressão uma das melhores UTIs do país, né, se não a melhor, a gente da anestesia tem que passar alguns meses na UTI. Acho que 3 meses eu Passaram fiquei. lá com a gente, E aí eu sou da Paraíba, de João Pessoa, né? Trabalhava nas UTIs lá da Paraíba, de Pernambuco. E assim, a diferença é gritante, né? É um abismo. Eu já trabalhei em UTI com 12 leitos, com 3 bombas de infusão para a UTI inteira. E olhando para a UTI do Einstein, é uma revolução tão grande na sua cabeça de você ver realmente como algo funciona de uma forma tão otimizada. E como todos da equipe, seja um técnico, um enfermeiro, se você chegar num técnico ele está lá cuidando do paciente dele e perguntar o caso, ele vai saber passar o caso para você inteiro. Então, é bom você ter, pelo menos uma vez na sua vida, você entrar em contato com uma UTI que seja referência no seu estado, na sua região, para ter uma noção. Poxa vida, é assim que deveria ser, né? E eu posso aplicar isso na minha UTI. No futuro, eu posso ser um chefe de UTI ou participar, né? Conduzindo. E como eu tenho um referencial bom, eu sei como é que funciona. Então, esse contato com o sistema particular, né? Como as coisas são cobradas, exigidas e como funcionam tão bem, ele muda a sua cabeça de uma forma que você viu, você não pode desver mais, né? Exatamente. E ficou na sua cabeça aquilo. É assim que é o certo. Eu, quando entrei lá, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Eu sempre vim do SUS, né? A gente sabe de todas as dificuldades. E eu via coisas que eu falava, né? Desde de procedimentos, tecnologias, até assistência, que você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, eu não sabia que isso existia. Então. Né? E lá, só no livro que eu li, só no artigo, e você consegue ver. Então é muito bom. Pacientes, às vezes, que eu consideraria como, não, aqui não tem mais jeito, né? Não tem mais o que fazer, a gente vai ter que falar com a família. Não, lá tem o que fazer sim. Exatamente. Você vai conseguir fazer alguma coisa para tentar tirar ele daquele quadro, por mais SARA grave que seja, a relação PF de 60, transplante de fígado fulminante, assim, você vê realmente milagres sendo feitos ali. Se fosse em qualquer outro hospital, não daria tão certo assim. Exatamente. Passou na prova do Einstein, chegou lá naquele caos assim de você estar sendo cobrado, né? De você estar sendo vigiado. Como é que foi esse seu início lá na UTI do Einstein? É uma mudança muito grande, né? Mas eu preferi passar essa mudança quando ainda era residente. Porque eu acho que entrar num hospital como Einstein, nesses hospitais grandes, ele é um trauma, um baque muito grande para todo mundo. Você pode fazer isso acontecer no meu caso, quando eu ainda era residente, ou quando eu já fosse formado. Porque é diferente, o fluxo é diferente, a vigilância é diferente, os processos são diferentes, tudo é diferente. Então, foi bem... Eu, quando entrei lá, eu já tinha uma história, como a gente estava falando aqui, na pesquisa, né? Minha entrevista foi até muito engraçada. Eu fiz entrevista com algumas pessoas que hoje são meus amigos, e o pessoal brincava, por que esse bombadinho tá vindo aí, né? Que na época a gente treinava mais. O currículo do cara não é esse aqui, né? Porque eu já tinha muita coisa na ciência. E já tinha, inclusive, feito alguma coisa em terapia intensiva também. Um trabalho que eu fiz em delirium, né? Uma revisão sistemática e meta-análise em delirium que eu fiz e que eu entrei com ela já publicada. Então, o meu começo foi muito bom. Eu sempre gostei muito da residência lá. Só tem problemas, como todas têm, isso, né? Sempre vai acontecer. Mas eu senti que a gente... No final do segundo ano, você que conhece lá, você já meio que não está aguentando ficar naquele corredor, porque é um corredor que você fica lá 2 anos, você já não aguenta mais. Mas a gente acha que sabe muita coisa quando a gente sai do R2 de clínica, porque a gente está trabalhando em UTI do Sul, você fala, eu toco tudo. Tô sozinho aqui, tem pouco médico, faço tudo. Aí você chega lá, você vê que não é bem isso.
Você pode até tocar, mas você não faz do melhor jeito. Exato. Então você aprende coisas extremamente... E é isso, você consegue falar com um nefrologista que está tocando uma prisa, uma diálise contínua, você consegue falar com um anestesista que traz um transplante, uma cardíaca, você tem muita pessoa boa, muitas pessoas boas para você conversar e aprender também. O técnico que te ajuda a montar uma diálise. Então você quer aprender a montar uma máquina de diálise, você vai falar com o técnico, nem fala com o médico. É uma coisa que você fala, né? Então, mas foi muito bom a minha residência lá. Eu acho que é uma residência muito boa porque ela já te prepara para a vida real. Quando a gente sai do SUS, a gente sai às vezes não preparado para a vida real. Eu falo para os meus residentes. Você está achando que o SUS não é a vida real em todos os cenários. Não é a vida real, muitas vezes, na quantidade de recurso, mas ele também não é a vida real de um hospital grande e privado, que muitas vezes é o objetivo da maioria das pessoas. Que é corpo clínico aberto, que é a relação multiprofissional, que não é centrado totalmente no médico, que tem vários médicos, às vezes, no mesmo caso para você discutir. Isso. Então, requer muito mais habilidade pessoal que a gente acaba também aprendendo na residência. Então, isso foi muito bom para mim lá. Se é alguém que aspira ir para hospitais particulares, que vai trabalhar mais folgado, né? Esse choque de realidade é perigoso, porque às vezes você está meio animalizado ali de tratar o paciente sem muito sentimento, né? Eu percebo isso. Algumas pessoas chegam e às vezes está brincando no lugar errado, né? Está rindo no lugar que não é para rir. Então, essa transição que você falou é melhor ser feita na residência do que quando já estiver valendo, né? For na vera, como a gente fala. Porque não é demérito para ninguém a pessoa que quer viver a vida dela no SUS. Tranquilo. Muito pelo contrário, são escolhas pessoais, eu acho que também tem suas vantagens. Agora, se a pessoa tem como objetivo um dia trabalhar num grande hospital privado, tem essas habilidades que muitas vezes vai ter que aprender para conseguir pelo menos sobreviver e não ficar eternamente frustrado, descontente, né? E aí talvez se você puder aprender isso durante a residência, ainda melhor. Né? Sim. Na residência, a questão da parte científica, você conseguiu trabalhar ou foi uma residência excruciante, assim, que você chegava em casa morto e só queria deitar? Como é que foi? A residência no Einstein, ela era uma residência de segunda a sexta, das 7 às 5, com plantões noturnos, a gente tinha plantões de final de semana também, mas é uma residência que te permite fazer outras coisas, né? E como eu já tinha vindo com essa veia científica, eu continuei fazendo isso. Obviamente que a produção ela aumenta muito mais depois, mas, por exemplo, foi em 2011, 2012, mas já estava aí, comecei na residência de clínica médica, acabei na residência do Einstein, que eu tive o meu primeiro contato com o Marcos Schultz, que é o meu colaborador da Holanda, que é quem foi meu grande pai na ciência, o meu grande tutor depois do meu início lá na faculdade. E aí, durante a minha residência do Einstein, eu já consegui conduzir trabalhos com ele. E você conheceu ele como? Eu conheci ele em 2011, aquele primeiro trabalho que eu comentei que eu tinha feito em delírio. Eu sempre tive uma cabeça assim, eu sempre precisava ter alguém no trabalho que fosse uma pessoa que entendesse daquilo. Né? Então, eu fazia uma revisão sistemática, uma meta-análise no meu grupo, com o meu grupo de pessoas que a gente trabalhava junto. Eu sempre achava que tinha que ter alguém de fora, por exemplo, que entendesse daquele assunto. Então, quando eu acabei lendo um artigo de ventilação, foi quando minha primeira história com a ventilação mecânica começou. Ele é um artigo de um holandês falando de ventilação protetora, com volume corrente baixo em pacientes sem SARA. Que era um conceito que era falado, mas não era muito falado. E aquele artigo me deu um estalo, falou, pô, esse negócio era um trial pequeno, 140 pacientes. Eu falei, isso aqui, pô, nunca vi, isso aí tem por que ser, né? Bom, o que será de fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre esse tema? Não achei nada, falei, vou começar a fazer. Não tinha nada. Juntei um grupo lá na época, eu ainda estava na residência de clínica, juntei um grupo com o pessoal lá da faculdade, começamos a fazer, fizemos uma primeira versão. Eu falei, bom, precisava de uma opinião de alguém que entende. E aí achei o Marcos, porque o Marcos, ele na época eu procurei todos os artigos que falavam sobre o tema, e assim, 90% deles tinham o nome do Marcos. Desde pequenas revisões na anestesiologia, falando de ventilação protetora e anestesia, até esse trial que foi muito importante para mim. Falei, bom, parece que é esse cara aqui que, se não é quem fala, é o cara que mais fala nisso aqui. E eu mandei um e-mail para ele. E aí, mandei um e-mail descompromissado, falando, meu nome é Ari, eu sou um brasileiro, de São Paulo, fiz isso, queria saber se você tem interesse em colaborar, em revisar. Ele na hora falou, respondeu. Na hora, ele acho que demorou 2, 3 horas para responder o e-mail. Eu já achei que ele não ia responder. Né? Mas 2, 3 horas ele respondeu e falou, conte comigo, tenho o maior prazer, me mande esse trabalho que eu quero ver. Aí eu mandei esse trabalho para ele, e uma coisa que hoje é natural para a gente, na minha época não era, naquela época, ele em um dia me respondeu aquele e-mail com o meu artigo inteiro comentado.
Então, do título até a referência, aquele track change do Word, ligado, inteiro vermelho, com balão, comentário. Tudo mexido. Mas, pô, o cara leu mesmo, né? O cara não é aquele cara que olhou, manda, me põe de autor e vai. O cara leu e. Já deu um tapa na cara. E aí cara. a gente começou a trabalhar junto. E esse trabalho foi o trabalho que a gente publicou no JAMA. Olha só onde é que foi parar esse trabalho. Esse trabalho, eu era R1 de UTI. Eu tinha, então, em 2012, eu tinha 27 anos. E eu publiquei como R1 de TI e com 27 anos um trabalho no JAMA como primeiro autor. Como primeiro autor? Como primeiro autor. Obviamente, a gente não chegou a procurar isso, mas acredito que eu sou um dos caras mais jovens a publicar como primeiro autor no JAMA. Né? E é uma coisa muito interessante porque é um trabalho que descompromissado, mas que caiu na mão de num grupo que estava a fim de fazer e de uma pessoa que soube guiar. E aí, desde então, a gente trabalha junto. Eu brinco que desde esse dia, eu e o Marcos, a gente troca 7, 8, 10 e-mails por dia. Eu falo mais com ele que com a minha esposa, às vezes eu brinco. E é por e-mail? E por e-mail. Ah, e não aí, é WhatsApp, não. O WhatsApp eles não gostam muito, né? Eles são mais rápidos no e-mail do que no WhatsApp. É mesmo, cara. A gente se fala às vezes por WhatsApp, mas é mais... Eles usam mais o e-mail, pelo menos o Marcos usa mais o e-mail. Então foi lá que eu comecei essa colaboração com ele. E aí não tem a dúvida que o boost na minha produção científica explodiu depois disso. Que aí você tá com... Aí ele sim foi meu real tutor na terapia intensiva, que me abriu todas as portas, me guiou para fazer os estudos, me inseriu no nosso network de trabalho. Foi ali que a coisa explodiu mesmo. Poxa vida, num e-mail bem descompromissado, num e-mail descompromissado. Desesperançoso, Exatamente. Você mandou o cara em 3 horas. Eu acho que foi só o tempo de procurar o seu nome ali no Google para ver se você não era alguém, não era um robô, né? Então, vou ajudar esse cara aqui. Exatamente. Poxa vida, essa eu não sabia. Foi por e-mail. E aí, durante a residência da terapia intensiva, você conseguiu produzir alguma coisa também? Produzir. Aí fui fazendo, aí porque eu já estava com o Marcos, já estava trabalhando com o Marcos e conheci ele pessoalmente em 2013, no meu R2, ele veio para o Brasil para o Copa. Foi aqui? Foi aqui, ele veio para o Copa, né, dar uma Congresso aula Paulista de Anestesiologia. Veio dar uma aula, e veio ele e duas outras pessoas que são muito importantes na minha formação, que é o Marcelo Gama de Abreu, que é anestesista, e o Paulo Pelosi. Marcelo Gama de Abreu ele é brasileiro, ele é carioca, mas mora em Dresden, na Alemanha, há muitos anos. E o Paulo Pelosi é italiano, de Gênova, e é anestesista também, mas ele trabalha, né, na Itália, aquela coisa, na Europa de forma geral, tirando a Holanda, o anestesista ele faz a terapia intensiva também, é tudo meio junto. Sim. E aí ele me apresentou, os dois, e aí a gente formou esse quarteto, né? E daí surgiu o embrião do ProveNet, que é o nosso grupo de pesquisa que conduz alguns estudos clínicos grandes, conduziu o ProVilo, ProBise, está acabando de cirurgia torácica, tem vários estudos. Tudo internacional, o mundo inteiro. E aí o embrião surgiu daí. A gente saiu para jantar, quando eles vieram para cá, a gente saiu para jantar no restaurante ali no Jardins, e ali surgiu o embrião desse grupo, e eu conheci o Marcos pela primeira vez. Só que eu já estava com ele, nessa época, ele já estava querendo fazer um estudo clínico para provar essa questão, testar essa hipótese do volume corrente alto e baixo em pacientes sem SARA. Ele falou, aí vamos tentar viabilizar isso, mas para isso a gente precisa fazer um estudo observacional. Fazer um estudo aí, pegar um monte de UTI e ver o que está sendo feito, qual o volume corrente, né, que é utilizado, para a gente saber. E aí em 2013 eu fui para a Holanda, no meu ciclo eletivo no Einstein. O Einstein ele permite um mês de ciclo fora do país, não, na verdade é fora da UTI. Né? Você escolhe o que você quer fazer, você pode ir para outro UTI em São Paulo, eu escolhi ir para lá. Foi muito bom, porque como ele já gostava muito de mim, a gente já colaborava, ele pagou tudo, então não tive que pagar, ele pagou minha passagem, né, a Universidade de Amsterdã pagou minha passagem, pagou o meu apartamento lá, tudo, e eu fiquei um mês com ele lá, porque foi a primeira vez que eu fiquei fora produzindo, e em Amsterdã, e foi excepcional, porque a gente vê um sistema completamente diferente. O sistema ele tem na média 20, 25 pós-graduandos, todos dedicados exclusivamente, diferente aqui do Brasil, eles ganham um bom salário para fazer só doutorado, só o PhD por 3, 4 anos. Então a pessoa chega lá às 8, vai embora às 5 para fazer o doutorado, não tem assistência, fica fora do leito, dedicado. Então você está inserido no meio que você olha para trás, tem uma pessoa genial, você olha para o lado, tem outro. E lá a gente começou a fazer esses trabalhos, pesquisa pura. Então aí eu já comecei, então, com o Marcos a coisa foi assim, deslanchou. E a gente desde então se completa. Porque eu, como eu te disse desde o começo, que é uma coisa que eu sempre enfatizo e posso enfatizar aqui também, a independência do método científico te dá um diferencial enorme, porque te permite fazer coisas que as pessoas não fazem. Então aquela coisa, o cara te dá um banco de dados, você consegue tirar daquilo a resposta para o que a pessoa quer, e sem ter que necessariamente procurar um estatístico e etc., que é mais caro, é mais difícil.
poucas pessoas fazem. Então eu sempre busquei estudar muito isso para fazer da melhor forma. E o Marcos é um cara que tem muito network, é um cientista nato, é um cara que pensa projetos muito bem, é um cara que escreve paper muito bem, tem um inglês perfeito, então a gente, pô, aquilo lá virou uma combinação. Você fez uma sociedade que é considerada uma sociedade ótima, né? Pega uma vantagem de um com a vantagem de outro. Exatamente. Às vezes você faz sociedade com você mesmo. Isso. Ah, vou fazer uma sociedade com um amigo meu que é médico, mas ele sabe a mesma coisa, ele faz a mesma coisa. Não vai dar muito certo, isso, exatamente. Né? Toda sociedade tem que ser composta de habilidades diferentes. Exatamente. Né? E nesse tempo que você teve lá na Holanda, né? Isso. Teve algum fato que te marcou lá, alguma coisa cultural, alguma coisa acho que várias coisas, né? Acho que várias coisas. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Na verdade, que eu saí do Brasil sozinho, né? Na verdade, eu tinha ido para os Estados Unidos muito mais novo, com a minha família, mas depois de mais velho, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E a Holanda, ela é um choque cultural pra gente, né? Certo. Porque de pequenas coisas, então eu brinco, quando eu cheguei lá, o Marcos foi me receber no aeroporto, e me recebeu, me levou pro meu apartamento, me mostrou como é que era, conversou com a proprietária, peguei as chaves, me mostrou onde era o mercado, me deixou lá e falou, amanhã a gente se vê no hospital. Falei, tudo bem. Aí eu saí de lá e falei, bom, vou no mercado fazer as compras e parei e vi um carro de polícia vindo e tava esperando, o carro de polícia parou, falei, bom, tô na Europa, as pessoas são extremamente bem educadas, ele parou para eu atravessar. Aí eu atravessei, no que eu atravessei eles tocaram a sirene. Eita! Eu tinha 5 minutos de Amsterdã, exatamente. Aí era uma mulher e um homem falando em holandês, eu não entendi nada. Mas uma coisa boa lá é que eles são super fluentes, todo mundo, em inglês. Todo mundo, do faxineiro do metrô ao CEO da empresa. E aí eles falaram, você não viu que estava vermelho? E eu não tinha realmente visto. Farol, né? Aí, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ah, o passaporte. Eu mostrei o passaporte. Eles falaram, já levou em quadro, já levei aquele enquadro. No Brasil costumam falar que a polícia é bem durona, né? Eu falei, então, não sei como é que é no seu país, mas aqui tem regra. Da próxima vez você presta atenção que estava vermelho. Então já 5 minutos de Amsterdã foi isso. Mas foi muito bom para mim. Foi sofrido, porque eu acho que a primeira vez que a gente fica sozinho fora é difícil, né? É uma mudança muito grande. Os locais que eles vivem é muito pequeno, porque a cidade ela é pequena, não tem para onde crescer. Então eu fiquei num apartamento que era um cubículo, que eu não estava acostumado, um banheiro que a gente não cabe dentro, com aqueles boxes de cortina, que você não consegue nem tomar banho. A comida é muito diferente, né? Eu sempre lembro minha primeira vez lá, primeiro dia o pessoal falou, Ari, vamos descer para almoçar? Eu falei, vamos. Chegamos no refeitório, eu falei, bom, vou pegar o bife, o frango, o arroz, feijão. O pessoal começou a comer misto quente. Eu falei, não, nosso almoço aqui é um misto quente, é um sanduíche. Eu falei, não vai dar, não tem como. Então muitas coisas assim, mas é muito bom. Você usa transporte público, país extremamente civilizado, a população educada, seguro, bonito. Ainda peguei o verão lá, então estava muito bonito, então foi muito bom. Foi sofrido, mas foi um aprendizado e foi um crescimento enorme ali. Clima na época estava bom, né? Então tava agradável, era ainda verão, então não cheguei a pegar muito frio. Entendi. Né? O frio eu peguei numa outra vez mais para frente quando eu fui para Boston, que aí realmente eu sofri. Ali é frio. Acho que em relação ao país, uma das coisas que me influencia muito é a temperatura. Isso é importante. Eu tenho um problema sério com frio, cara. Aqui em São Paulo eu sofri muito quando eu cheguei. E não é tão frio assim, né? Não, exatamente. Mas comparado com João Pessoa, digamos, que é 26 graus direto, teve dia aqui que eu fui trabalhar com 4 camisas. Eu ia para UTI lá, para o centro cirúrgico, botava 4 camisas para me aquecer, porque eu não aguentava, sofri muito. Lá em Boston, então, etc., ia sofrer demais ainda, porque lá mais frio ainda. Menos 30, menos 25. E você fez esse estágio extracurricular, digamos, né? E dessa experiência, saiu algum trabalho também? Ou você preparou mais alguma coisa para o futuro? Saiu lá, então a gente foi a consolidação desse network nosso de pesquisa. E de lá saiu o embrião do meu primeiro trabalho grande, observacional, que chama Provent. Foi um trabalho que a gente fez em 119 UTIs, aproximadamente do mundo inteiro. Não vou lembrar um número exato de país, mas foram muitos países. Acredito. E 1.100 pacientes que a gente conseguiu colocar nesse estudo. Era um estudo de uma semana de observação de ventilação mecânica nos pacientes que internam em UTI. Em uma semana você coletou 1.100 pacientes. Em uma semana por UTI, né, a gente fez. E foi um trabalho em 119 UTIs. Então, foi muito... Eu estava na residência ainda. Esse trabalho foi publicado em 2014. Então, foi quando a gente conseguiu acabar. Então, imagina 119 UTIs te mandando e-mail, que não consegue a senha, que falta o dado, que não sei o quê. E você tá trabalhando de residente, sendo residente. Tava com o cérebro fritando. Exatamente, mas foi de lá que saiu esse primeiro embrião
desse trabalho enquanto eu estava lá em Amsterdã. E um outro projeto que saiu de lá também foi quando a gente fez a nossa primeira meta-análise de dado individual de paciente, que basicamente é você entrar em contato com os autores dos estudos e pedir para eles colaborarem enviando o banco de dados. E a gente junta o banco de dados de vários estudos e faz um grande banco de dados. Que a gente acabou fazendo isso lá. Foi um paper nosso da Anesthesiology e outro da Intensive Care. Então também foi lá que a gente desenvolveu isso, trabalhou esse trabalho, fez essa questão mais complexa enquanto eu estava lá. Muito bom. Voltando para o Brasil, finalizou a residência. Isso. Você estava no final do R2, Estava no final, quando eu fui para lá era agosto de 2013, né? Então ia acabar o R2 em 5, 6 meses. Entendi. E a sua inserção no mercado de trabalho, como é que você foi absorvido, né? Foi tranquilo? Como é que foi? Foi tranquilo, isso eu não posso nem reclamar. Na verdade, quando eu acabei publicando o JAMA, né, o pessoal do hospital abriu o olho e falou, não, acho que esse residente tem algum potencial. Né? Aí tem Mas na verdade tem uma pessoa, o Dr. Luiz Fernando Aranha, lá do Einstein, ele, desde que eu era residente, ele já tinha conversado comigo que ele tinha interesse em me absorver como pesquisador da instituição. Né? E para ficar lá no Einstein com uma carga horária de pesquisa. E também, quando eu acabei a residência, calhou do Einstein abrir uma nova unidade de UTI, que era o terceiro andar, o 3A, lá embaixo. Entendi. Então eles iam precisar de mais plantonista. Então foi uma conjuntura de fatores que acabou que toda a minha turma de residência, nós éramos em 5, acabou sendo absorvida pelo Einstein. Na verdade, só não foi absorvido um Jean porque ele foi para o Canadá fazer um fellow. Todos os outros foram absorvidos. Então a gente teve obviamente, merecimento por tudo que a gente tinha feito durante a residência, as pessoas sabiam quem a gente era, mas também a sorte de ter aberto. Então eu acabei nunca saindo do Einstein. Eu acabei acabando minha residência lá e já fui absorvido com parte da minha carga horária como plantonista da UTI e com o restante da minha carga horária como pesquisador, que é como eu estou desde então, que é a instituição que eu estou desde então trabalhando. É bem comum isso acontecer, né? Esse padrão se repete muito. Quando você escolhe a residência, você vai criar raízes lá. Você vai criar amizades, você vai criar amigos íntimos mesmo. E vai começar a trabalhar em alguns hospitais próximos e na sua própria residência. E isso é um fator que vai lhe prender ali, vai ser uma tentação, digamos, né? Se você já está pensando em voltar, mas com o passar dos anos, o seu pezinho começa a se consolidar naquele ambiente. Então, às vezes, se você tem essa visão antes de escolher a residência, já pode ajudar. Eu quero morar sempre perto dos meus pais. Então lembra o seguinte, se você vier para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você vai ficar, no final das contas, tentado a ficar ali, se você quiser pesar mais o lado profissional. Exatamente. E aí é uma escolha pessoal. Eu priorizo o lado profissional, tem outras pessoas que priorizam o lado da família, dos amigos, né? É algo de cada um. Exatamente. Mas lembre-se, onde você fizer a sua faculdade, a sua residência, as oportunidades vão brotar. Exatamente. De tudo que é lugar. E aí você vai agarrando, porque você está vivendo aquilo, e depois você vai ter que ter uma decisão sobre deixar aquilo em detrimento de outra prioridade que você tem. E é importante, né, Diego, porque acho que a residência também é uma forma do hospital, da instituição, criar um profissional do jeito que ele também quer, né? Com o viés que ele quer que fique. Então, isso cada vez vai começar a ser mais frequente. Perfeito. Aí você começou a trabalhar como intensivista, começou a aumentar o volume de produção. Sem dúvida. Como é que você foi balanceando, né, em relação a ser intensivista e ser um produtor científico? Isso é uma coisa que eu posso falar que eu sou um privilegiado no nosso país. Né, e graças ao Einstein nesse sentido, porque o Dr. Luiz Fernando, Dr. Riso, que foi quem também é hoje ainda o meu gestor, que é uma pessoa que eu sou muito grato, porque essa carga de pesquisa que eles me deram acabou conseguindo garantir que eu trabalhasse com menos plantão, com menos assistência. Entendi. E conseguir ainda manter. A gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sustentar a família, a gente precisa de tudo isso. Então essa posição como pesquisador me permitiu não ter que dar tanto plantão, trabalhar em 3 lugares. Então isso foi muito bom e potencializou muito a minha produção. Porque então eu comecei com 120 horas de plantão, que basicamente no Einstein eram 2 plantões por semana, mais final de semana, e com 100 horas de pesquisa. Então eu consegui, então aí me sobrou muito tempo para produzir. Então e a gente sabe que infelizmente não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Nem todas as instituições entendem a importância da pesquisa, etc. Então por causa disso, isso foi aí um negócio que potencializou demais a minha produção, porque aí eu tinha tempo para colaborar ainda mais com o pessoal de fora,
eu tinha tempo, eu desde então vou para Amsterdã quase todo ano, né? Para fazer esses pequenos intercâmbios. Então foi uma coisa que foi muito, desde então eu estou nessa posição, que foi o que me ajudou muito. Mas uma coisa importante, conforme você vai evoluindo, conforme você vai aumentando mais a sua relevância científica, às vezes menos um pouco de plantão já é bastante coisa. Né? Mesmo um pouquinho de plantão já começa a ser um problema. Entendi. Porque é aquela coisa, a gente tem uma vida dupla. Né? Você que não é só médico mais, você tá empreendendo, tá fazendo tudo, você sabe, é uma vida dupla. Porque quem é só médico, e é uma escolha perfeita, eu acho, inclusive, a gente é médico, a gente fez medicina. Sim. Ele vai dar o plantão dele, ele é médico. Ele tá fazendo aquilo e acabou, ele sai dali, ele vai para casa dele, fica com a esposa, sai para os amigos. A gente que, além de médico, faz outra coisa, não para em nenhum momento. Porque enquanto eu tô no plantão trabalhando, meu e-mail não para. As cobranças de revista não para. O meu chefe de fora querendo alguma coisa não para. As colaborações não param. Então você sai do plantão já com 1 milhão de coisas que você precisava ter feito naquele momento. Resolver. Então é difícil. Então cada vez mais alguma coisa vai tomar conta da sua vida. E hoje eu estou caminhando para essa coisa que a pesquisa hoje toma muito mais conta da minha vida do que a própria assistência. Mas desde o início eu tive, graças à oportunidade que o Einstein me deu, eu consegui me desenvolver dessa forma. Você falou que fez uma viagem para Boston, né? Isso. Foi depois de formado também? Foi. E aí, me fala um pouquinho dessa experiência lá no frio. Na verdade, então tem duas coisas aí no meio que é interessante contar. Tá. Com o Marcos me deu a oportunidade de fazer um segundo doutorado. Na verdade, eu fiz o meu doutorado aqui em São Paulo. Eu defendi o meu doutorado em 2014 com a professora Carmen, que também foi uma outra pessoa extremamente importante na minha vida científica, a Carmen Barbas. Foi quem me deu a oportunidade de fazer meu doutorado lá no HC. Depois de formado. Na pneumologia, isso. Eu comecei em 2013 e defendi em 2014. Né, que foi meu doutorado com base num dos trabalhos que eu estava fazendo também com o Marcos. E o pessoal da pneumologia do HC me abriu as portas, me abriu tudo que eles podiam fazer. E foi sensacional porque o professor Carlos Carvalho, que até hoje eu tenho contato, é uma pessoa que eu sou fã, o Marcelo Amato, eles me liberaram lá para eu trabalhar lá dentro no meu doutorado com a minha tese, os meus créditos, e eu defendi em 2014. Certo. Logo na sequência, lá para 2015, o Marcos me deu a oportunidade de fazer um segundo doutorado, um PhD em Amsterdã. E ele me conseguiu um requerimento, vamos dizer assim, de exceção, que é aquela questão de você não precisa vir aqui fazer os créditos, você faz só a tese. Como você já tem mestrado, já tem doutorado. Então eu fiz um segundo PhD, né, que eu defendi em 2017, lá em Amsterdã, que foi talvez um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque é uma coisa muito diferente da nossa, a tese é diferente, a defesa é diferente. Desafio, hein? O desafio é diferente, é em inglês, a banca é formada por pessoas de diversos países. Nossa. É uma coisa assim, fiquei extremamente nervoso, mas foi muito bom e é um orgulho muito grande. E aí eu fiz isso, tirei esse segundo PhD, e aí com essa questão da estatística, do método científico, eu senti a necessidade de aprender ainda mais e ter alguma coisa mais formal. E aí eu consegui um contato com um professor de Boston, que chama David Schoenfeld, que ele é um dos estatísticos mais importantes que a gente tem aí da nossa época. Ele, tanto da parte técnica, ele desenvolveu diversas questões técnicas de modelos que a gente usa. Ele é um dos caras fundadores de um grupo chamado ArtsNet, que é um grupo, exatamente, um grupo americano que desde a década de 90 vem estudando SARA e tem as publicações mais importantes da área. E ele é o estatístico desse grupo e ele é um dos fundadores desse grupo. Que responsabilidade. E a mesma coisa que eu te falei do Marcos, mandei um e-mail para ele. Usou a mesma estratégia. Por isso que fica a dica para quem, né, que a gente fala. Se você dá a cara, e essas pessoas usualmente elas têm esse interesse. Eles são muito receptivos, então mandei um e-mail, ele falou, tenho total interesse quando você pode vir. Eu falei, eu consigo ir 2 meses e meio, quase 3 meses, tal ano, tal 2018, começo do ano. Ele falou, pode vir. Vem aqui, você faz como se fosse não um pós-doc, que foi muito curto, mas você faz um fellow aqui comigo. Certo. Eu fiquei com ele quase 3 meses lá, basicamente com viés de estatística. Aprendendo mais estatística, fazendo essa parte com ele. E aí fiquei lá em Boston, que é uma cidade assim maravilhosa. Fiquei apaixonado pela cidade de Boston, só que é extremamente frio. Né? Eu peguei -15 lá, que foi o máximo que eu peguei. Peguei neve, peguei nevasca, peguei coisas fechadas por causa da neve. Mas foi um momento assim, foram meses extremamente produtivos, para aprender um pouco o jeito de trabalho do americano, que é diferente do europeu. Né? O americano ele é mais profissional, mas não do termo de profissional, porque o europeu não é. Mas é que as coisas lá são mais business. Né? Então, enquanto o europeu tem um viés acadêmico muito grande,
O americano não, cada um na sua baia, eu sou contratado para fazer isso, não tinha lá no escritório que eu fiquei não tinha tanto estudante, na verdade não tinha nenhum estudante, não tinha nenhum pós-graduando, eram pessoas contratadas para fazer aquilo. Então é muito mais business. Então foi interessante também para ver como é que funciona isso. O modo de trabalho, exatamente, né? que é bem o diferente. foco lá é negócio mesmo. Negócio, exatamente. Já a Europa seria mais uma paixão isso, ali. um academicismo, Entendi. Até a quantidade de dinheiro que circula é muito diferente também, etc. Americano não tem como. Não tem como competir, eles são muito profissionais. Ok. E aí, voltando, já estamos em 2018, né? Estamos chegando agora em 2019. Como é que está você nesses últimos meses aí? A sua vida, como é que você está trabalhando esse balanceamento aí? Eu tô, atualmente, então, eu sou basicamente pesquisador, né? Eu ainda faço assistência, eu ainda fico na UTI, mas a minha carga hoje de assistência é muito pequena. Tá. Né? Também eu tive a oportunidade pelos meus chefes hoje da UTI, o Thiago e o Léo, eles me deram uma oportunidade de fazer parte de um grupo que trabalha em assistência, mas num período reduzido, na ideia de que a gente faz assistência durante uma semana, mas fica fora dessa assistência por 6 semanas, então a gente faz uma a cada 6, que é um modelo similar do que tem fora do Brasil. Né? Então muitos países fazem isso, né? A pessoa vai, dá uma semana de plantão, fica 4, 5, às vezes 6 fora, fazendo outras coisas, então são pessoas que têm que ter o viés de fazer outras coisas, então trabalhar, empreender, ou então fazer educação, pesquisas, gestão, para ter mais tempo para isso, depois ela volta e faz mais um. Então hoje eu tenho essa carga de assistência, que é pequena, e basicamente hoje faço pesquisa. Né? Então, e hoje eu estou muito bem inserido nesse nosso grupo, fora no PRUVNet, com o professor Marcelo Gama de Abreu, o professor Paulo Pelosi, o Marcos. A gente tem muitos estudos clínicos e trials acontecendo, a gente conseguiu criar um network aí muito forte. E uma coisa que eu me orgulho muito também foi que com todo esse meu estudo e com toda essa minha evolução, que a gente está sempre evoluindo, e com essa evolução minha na pesquisa, na ciência, na estatística, hoje eu acabo centralizando grande parte desses estudos, né? Esses estudos, toda a parte de metodologia, de cuidado de banco de dados, de cleaning, de cuidado de análise estatística, de plano, é tudo feito por mim. Né? Legal. Então eu sou responsável por receber essa gama de dados, de organizar, analisar, escrever o plano, obviamente, antes, e escrever e mandar para a revista junto com o grupo. Eu faço parte de um grupo aqui no Brasil, do BRICNet, que é um grupo que o pessoal do Rio começou há alguns anos e que hoje é um grupo extremamente importante na pesquisa de terapia intensiva mundial. É uma rede de UTIs do Brasil com um comitê que é responsável por fazer estudos. Então a gente tem, já é considerado fora do Brasil uma rede extremamente importante, porque aqui no Brasil a gente tem o potencial de fazer muita coisa. Né? Então a gente tem muito paciente, as pessoas são afins de participar. Então a gente faz estudos a gente está acabando um estudo agora com o pessoal do HCOR aqui que conduz com a gente, né, com a BRICNet, que é um estudo para 11 mil pacientes, vai ser o maior estudo da terapia intensiva. A gente tem 10 mil, o pessoal do Brasil está colocando 10 mil em 3 anos. Né? Então a gente tem muita coisa. Então eu estou com esse grupo também, e agora eu tenho um novo desafio na minha vida ano que vem, né, que eu recebi um convite para ir para a Austrália, né? Então a partir do ano que vem eu vou estar na Austrália, período a gente ainda não sabe, o período inicial, né, para a gente conversar é 1 ano a 2 anos, mas a gente não sabe como é que vai ser, mas é um desafio extremamente grande para mim, porque essa questão de morar fora, né, de largar o que você estava comentando antes, largar a família, largar amigos, né? 1 ano fora. 1 ano. Imagina. Exatamente, mas com uma oportunidade de estar com o maior cientista que a gente tem da nossa época, que é o professor Rinaldo Bellomo. Né? Ele que procurou você? Ele, na verdade, ele também foi uma coisa interessante. Foi aquele e-mail despretensioso? Mas acabou sendo também, porque a gente surgiu uma oportunidade de fazer a gente tem na FAPESP aqui de São Paulo, eu tenho um projeto FAPESP acontecendo, a gente tem um grant que chama Sprint, que é um grant de colaboração. A ideia da FAPESP, ela faz uma colaboração com outras universidades no mundo e cada uma dá um pedaço do dinheiro. E aí o dinheiro da FAPESP serve para me financiar e o dinheiro da outra parte serve para financiar algum pesquisador de lá. E um dos colaboradores era a Universidade de Melbourne, na Austrália, que o professor Rinaldo é de lá. E eu entrei em contato com ele por e-mail. Falei, professor, não sei se o senhor me conhece. Ele falou, não, conheço, sigo seus trabalhos. Já sabe. Já apresentei, inclusive trabalhos seus em aulas minhas. Será mais do que bem-vindo. Para você ter uma noção da humildade dessas pessoas, a gente não tem nem noção. Ele falou, eu não tenho tempo, porque ele é, cara, tá aqui meu usuário e a minha senha do sistema interno de pedido da minha universidade, faz lá o pedido. E a gente ganhou esse grant, e eu fui para lá esse ano, fiquei 45 dias lá com esse grant, e aí na segunda semana, a gente trabalhando junto, ele me chamou e falou, Ari, eu quero te convidar para vir ano que vem, pelo menos um ano, ficar numa posição dentro da ANZIC,
E a ANZIC, ela é ele é um grupo mais importante de pesquisa em terapia intensiva da nossa época. Para você foi... Os caras, eles publicam 5 New Englands por ano, os grandes estudos de terapia intensiva que mudam a nossa prática vêm de lá. Então foi uma oportunidade que não tem como você falar, não. É o cara que é o cientista que ele tem, para você ter uma noção, 1.000 e não sei quantos papers no PubMed. Ele é todo ano citado como top 2% dos cientistas mais importantes do mundo, te convidando para ir trabalhar com ele num grupo que é extremamente importante. Então, um desafio que surgiu agora, a gente ano que vem vou estar indo para lá fazer isso, e vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma imersão completa em pesquisa para ver. Eu tenho certeza que ainda tem muito a aprender. Acho que lá o pessoal tem uma produção científica enorme. Acho que vai ser um aprendizado muito bom aí. Maravilhoso. Parabéns, meu amigo. Para a gente finalizar a nossa conversa, queria que você deixasse um recado espontâneo para quem está assistindo a gente, sejam estudantes de medicina, sejam médicos já atuantes, né? O que é que você deixa de recado, de conselho, de dica aí para essas pessoas? Cara, eu acho assim, eu acho que eu posso dar um conselho baseado na minha vida, né? Eu venho de uma família boa, então eu sempre tive as oportunidades, muito mais do que muitas pessoas têm no nosso país, mas ao mesmo tempo eu sempre tive que correr muito atrás das coisas, né? Eu acho que o que as pessoas têm cada vez mais a entender é que a gente tem que trabalhar muito para conseguir chegar em alguma coisa, e a gente às vezes quer cortar caminho, e cortar caminho nunca é a melhor opção. E o que eu aprendi foi que com muito trabalho e dando a cara, como a gente falou aqui, né? Então, as coisas funcionam. Acho que é importante as pessoas terem essa consciência, que muitas vezes a gente no Brasil tem essa ideia de um querer derrubar o outro, né? Isso não é verdade nem aqui nem fora. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, vá atrás, mande e-mail mesmo, fala, eu sou aqui do Brasil, eu sou do Nordeste, eu sou do Sudeste, sou do Sul, eu sou de onde for. As pessoas têm interesse e a pessoa que trabalha e a gente trabalha. Faz muita diferença, porque não é que eles são bonzinhos, não é que o Marcos, que o Belomo são bonzinhos, é porque é interessante para eles também me terem lá, é interessante para quem trabalha com você te ter lá, porque o trabalho ele é uma coisa que é recompensada em algum momento, e o que eu falo em pesquisa essencialmente é de tentar ter a sua independência da melhor forma possível, né? Puxando para a pesquisa e não para a vida, é você tentar de alguma forma ter a sua independência. Então não adianta você querer fazer pesquisa se é o seu sonho, e você não conseguir ser independente em método científico, não conseguir ser independente em estatística. Por quê? Porque é isso que vai te diferenciar. É isso que vai te permitir estar numa posição que muitas outras pessoas não vão conseguir. Porque é aquela posição que a pessoa vai olhar e falar, ó, esse cara vai fazer. Quem vai fazer estatística mais? Não tem ninguém, ele faz. Esse cara tem a posição. E uma mensagem que eu sempre deixo para os meus alunos de pós-graduação, é uma mensagem mais direcionada, mas que eu aprendi com o meu chefe lá, com o Marcos, meu colega, e que é bom para a gente médico também entender quando a gente fala de ciência, é que na ciência, se você quiser fazer ciência, e quando você for estudar ciência, você tem que entender que você nunca pode ter um credo, né? Ciência não é credo, ciência não é o que eu acredito. Porque se você for ler um trabalho, for querer basear a sua prática no que você acredita, você vai se frustrar constantemente. As coisas mudam, você sabe melhor do que eu, toda hora. Então o que eu aprendi com o Marcos é, a gente como cientista, como médico, a gente tem que sempre testar uma hipótese. Se essa hipótese se tornar verdadeira, você ganhou. Mas se ela for negativa, você ganhou também, que você provou que não funciona. Então a gente nunca pode acreditar, a gente tem que sempre testar e fazer aquilo que tem que ser feito. Então essa é a mensagem que eu sempre tenho que deixar para as pessoas. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer. Estamos à disposição sempre. Muito legal saber da sua trajetória, né? Eu conheci a sua história, mas não tão profundamente assim, né? Como a gente trouxe. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar e vai correr atrás, às vezes, de algo que está um pouco incipiente ali, está adormecido, mas que com histórias, com exemplos de trabalho, de esforço, de dedicação, né? Que é isso que move qualquer coisa que você quer na vida, bater a cabeça até conseguir. Se você quer, você vai conseguir mesmo. Eu acho que essa sua história, eu fiz questão de trazer o Dr. Ari aqui, porque eu sabia que tem por trás dessa pessoa, né? Tem um caminhão de conhecimento, de uma história muito bonita para passar para vocês. É isso aí, estamos finalizando mais um Dr. Tiago Entrevista. Espero que vocês tenham gostado do YouTube, do Spotify. Fiquem ligados aí. E é isso. Um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau!